Um jeito de você medir a força de uma economia é o dinamismo dela, ou a velocidade que ela demora para se adaptar a novas condições na economia, seja melhoras ou uma crise. E isso é muito importante para você conseguir contrastar países de social-democracias ou países extremamente travados na sua burocracia com países de livre mercado. Porque você pode pensar o seguinte, olha, existem países muito ricos hoje desenvolvidos, sei lá, na Europa, por exemplo, França, Espanha, Itália, tal, que bonito, tá, ok, mas eles ainda não se recuperaram na crise de 2007, 2008. E a gente pode ter alguma aí no próximo ano, ou 2 ou 3. E quando isso acontecer, bom, se os caras não se recuperaram ainda e tem outros, eles vão cair mais. Então daí vai dar uns, digamos, uns 8 anos, tem outros, eles vão cair mais. Então, não tá indo numa direção boa. Então você pode dizer, tá rico, mas qual é o viés? O quão rápido os empreendedores dessa economia têm basicamente permissão governamental para reorganizar os fatores de produção e conseguir voltar a níveis de riqueza anteriores. Pô, eles não conseguem. Bom, então isso não é uma coisa boa. Do outro lado, você pode ter economias como, por exemplo, Nova Zelândia e Austrália, que estão mais ricas, sim, e você pode dizer, isso tem a ver com a bolha chinesa. Sim, a China tá imprimindo uma puta grana, é uma bolha keynesiana gigantesca, e isso tá causando uma grande demanda na Austrália, por exemplo, de minério de ferro e carvão, e na Nova Zelândia de algumas outras exportações, tipo leite, carne, etc, etc. Você fala, mas se a China cair, isso aí cai tudo. Sim, mas elas são economias extremamente dinâmicas, extremamente livres. Elas vão se recuperar disso rapidamente? Muito provavelmente. E é isso que é o importante no longo prazo da vida. Porque no longo prazo da vida, shit's gonna happen, dude. Tipo, coisas quebram, pessoas morrem, as merda acontecem, coisas vão acontecer. Você não pode achar que você vai ter um gráfico de crescimento eterno. Você vai ter problemas no meio do caminho. E aí, não só vai bater o quão bom você já é, mas o quão fácil é você se reorganizar, você refazer a sua vida, certo? Se o atleta for lá e se lesionar, quanto tempo leva pra ele voltar? Isso é importante. Se é uma pessoa que é demitida, quanto tempo leva pra ela não só voltar pro mesmo emprego, mas pra qualquer outro emprego? Você pode dizer, ele pode voltar pro mesmo emprego ganhando menos. Mas, ok, então você pode dizer que o país voltou a produzir as mesmas coisas, mas com a menor riqueza. Mas se o cara tá demitido e ele aprende uma nova habilidade muito rapidamente, 3 ou 6 meses, e volta pro emprego, aliás, vai pegar outro emprego onde ele ganha a mesma coisa que ele ganhava antes, mas em outro ramo, qual dos dois é melhor? Voltar pro mesmo emprego a menos ou pra outro ganhando mais? Pra outro ganhando mais. Então aí você tem um fator de dinamismo que é muito importante. Quando você analisa isso na Europa, você vê umas estatísticas estranhas, como por exemplo, desde 1980 só teve 2 anos na Espanha onde o desemprego ficou abaixo de 10%. Isso é resultado de uma economia extremamente burocratizada, extremamente engessada, a União Europeia pesando em cima, onde é muito difícil você gerar emprego. Então é uma economia com uma baixa resiliência à crise. Você pode dizer, mas a Espanha é muito rica. Sim, mas toda vez que a barata voa lá, demora 10 anos pra você recompor o troço, pra você sair de 15, 20% de desemprego de volta pra 10, daí você tem outro problema. É uma situação não muito agradável. Quando do outro lado você tem países como a Estônia, um país extremamente dinâmico, extremamente fácil, onde, se você tem os salários que pegaram o pico da bolha em 2007, você vê o gráfico é bem certinho, ele dá aquela bolha, então vamos considerar o salário de bolha, que já é alto demais. Quando a crise bateu, 2007, 2008, quanto tempo demorou para a Estônia voltar aos mesmos salários de 2007, 2008? 3 ou 4 anos. Em 2011 já estava de volta aos mesmos níveis, porque a economia conseguiu mudar e se reorganizar. Vamos produzir outras coisas, vamos fazer outras coisas, vamos nos adaptar à nova configuração da economia de oferta e demanda mundial, porque essa nova configuração sempre vai mudar, ela não vai ser a mesma. Só para isso tem que produzir carro, tem que produzir computador. Mas pode ser que daqui 10 ou 15 anos a grande produção vai ser outra coisa. Você fala, não, tem que produzir carro e computador. Pode ser que daqui 20 anos você vai estar comendo bola porque tem outra coisa muito melhor pra você produzir. E você fala, não, mas é que o país tem que fomentar. Fomentou pra caramba e agora não tem. E agora não consegue adaptar. Isso é um problema, é a resiliência, sua capacidade de responder a crises, a responder a impactos, responder a dificuldades, e você vê isso muito melhor em economias livres do que em economias engessadas. O ponto que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós estamos hoje no mundo em uma gigantesca bolha feita por bancos centrais. Sim. Existem países muito ricos? Sim. Eles vão conseguir passar por essa bolha, quando essa bolha estourar, quando isso tudo quebrar?
O que vai determinar sua capacidade de adaptação é o nível de liberdade econômica, é o nível de liberdade que os empreendedores têm para reorganizar os seus fatores de produção. Então, se você puxa o ranking de liberdade econômica, não precisa ser especificamente ou do Heritage, ou do FMI, ou do etc., mas você tem um indicativo geral de quais são as economias mais livres e mais estagnadas, e depois compara isso com a velocidade de recuperação de crise delas, você vê um padrão. Economias livres se recuperam mais rápido e a gente precisa pensar no longo prazo. Isso é uma lição econômica para vocês conseguirem pensar melhor ao redor disso e de uma das várias importâncias da liberdade econômica. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.